graça, né, a paz do nosso Deus, é motivo de alegria estarmos juntos novamente e ter a oportunidade permitida, né, para estarmos compartilhando a palavra do Senhor, né? Agradeço a nossa irmã, Salva. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo e também já concluí-lo, né? Essa partezinha final que traz, né, a igreja como centro de preparo, que traz justamente uma ilustração que é, na verdade, o sonho que Ellen White teve. Ela disse que ela sonhava que alguém trazia uma peça de tecido branco e a incumbiu de cortar esse tecido, né, fazer vestes para pessoas. Pessoas tais que eram justamente para todos os tamanhos, todas as condições de vida e também todas as modalidades de caráter. Então, foi ordenado que ela fizesse esse trabalho, que cortasse esse tecido e deixasse preparado no tempo que fosse cobrado, né, que fosse pedido para ela. E então, ela ficou observando certas coisas e também teve a leve impressão de que muitos daqueles, né, segundo ela, muitos daqueles que tinham essa tarefa de cortar tecidos, foi incumbida, essas vestes, elas não tinham esse merecimento. E depois ela começou a questionar, indagou, então, se aquela peça que ela estava cortando seria a última peça. E foi-lhe respondido que não. E então, foi dito para ela que ela continuasse cortando da mesma forma que houvesse cortado rapidamente, assim, sucessivamente teria outras peças a serem cortadas, mais tecidos seriam cortados. Depois ela ficou desanimada, porque tinha um acúmulo de trabalho para ela. E então ela observou que estava empenhada nesse trabalho, né, de cortar tecido, de talhar vestes para outras pessoas. Isso durante 20 anos. Então, era um trabalho que, ao seu ver, ela estava dizendo que não estava sendo apreciado. E também ela não conseguia enxergar de que tivesse grande benefício. Então, ela falou o seguinte. Ela disse diretamente à pessoa que tinha lhe entregado esses tecidos, mencionando alguém em particular, uma mulher, para a qual tinha-se também incumbida a tarefa de cortar um vestido. Por quê? Porque ela tinha observado que essa pessoa não apreciava o vestido. E se presenteá-la com o mesmo, né, com esse vestido, seria algo para perder tempo. Porque ela foi falando que era uma mulher muito pobre, que tinha pouca cultura, que era desordenada nos seus hábitos e, com certeza, mais cedo ou mais tarde, essa mulher, por essas características, ela iria acabar sujando esse tecido, esse vestido. Aí a pessoa respondeu para ela, corta o vestido, é o teu dever. E então disse, o prejuízo não é teu, senão meu. E agora as palavras que ela usa, né? Que ela traz, na verdade ela fala todo esse sonho e no finalzinho aqui ela fala que Deus não vê conforme os homens veem. Ele distribuiu o trabalho que deseja ver feito e não sabe qual deles prosperará, se estes ou aquele. Ver-se-á que muitas dessas almas, dessas pobres almas, entrarão no reino. Outros, favorecidos com todas as bênçãos da vida, tendo todas as vantagens, serão deixados de fora. Ela traz isso do livro Testemunhos para a Igreja, capítulo 2, e as páginas 10 e 11. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Está me ouvindo bem? Que eu geralmente falo. Sim, irmão, eu estou. Então, esse sonho, ela vem contando e no finalzinho fala que justamente o trabalho é de Deus, né? E o dever é nosso. Então, o serviço é para todos os cristãos e
tem essa incumbência e o desejo de estar contribuindo, seja de 20 anos, seja ao longo da vida, seja o curto tempo que Deus lhe chamou, né? Que a gente não sabe o dia da nossa existência aqui nessa terra. E então é para a gente estar contribuindo, mesmo que a gente ache que eu vou presentear alguém com isso, ou então eu vou dar estudo bíblico a alguém, mas eu estou perdendo tempo, porque eu sei que fulano não está interessado, um exemplo. Ou que a gente ache que o que a gente está fazendo não tem grande benefício, porque não está tendo resultado, não está sendo apreciado. E a gente sabe, né, que o cristão ele precisa trabalhar para Deus. Embora que a gente sabe que o trabalho de Deus, né, muitas vezes é dificultoso, porque muitas vezes há rejeição e etc. Porém, nós precisamos fazer para a honra e glória dele. Não para ser elogiado, para ser ovacionado, como a gente vê muito isso em pessoas da alta sociedade, né? E aqui ela continua para concluir, ela diz: durante horas os soldados são exercitados em desembaraçar de suas mochilas e colocá-las de novo rapidamente em si. É-lhes ensinado a ensarilhar. Então, ela usa aqui esse termo, eu acho muito interessante as palavras de Ellen White, porque ela usa os termos, assim, mais antigos, né? E também que seja claro, para a gente conseguir entender. Então, esse termo ensarilhar é um termo militar, que significa, né, colocar as espingardas em grupos de 3, para que elas fiquem em pé e que uma apoie as outras. E então ela continua ensinando a ensarilhar armas e tomá-las com rapidez. São exercitados em fazer um ataque contra o inimigo e treinados em todas as espécies de manobras. Assim, vou fazer corrido, né? Assim continuam os exércitos preparatórios de homens para todas as emergências. E deveriam aqueles que lutam pelo príncipe Emanuel, aí ela indaga, ela vai concluir trazendo esse questionamento. E deveriam aqueles que lutam pelo príncipe Emanuel serem menos zelosos e diligentes em se preparar para o combate espiritual? Então ela fala todas essas questões que o cristão ele precisa estar atuante, ele precisa está sendo instruído, né, que a gente já vem nos outros trazendo isso. Os líderes, os servos de Deus, aqueles que estão na obra, os ministros, eles precisam ser instruídos para instruir outros, porque esse tema, ele vem trazendo que a igreja é o centro de preparo, né? Então, para a gente se preparar, para a gente preparar outros, a gente precisa se preparar. Então, precisamos ser educados, precisamos ser instruídos, e quem vai fazer isso, quem vai nos capacitar é o Espírito Santo, né? Como a gente já vem falando anteriormente. E aqui ela vai dizer que justamente a gente não tem prejuízo nenhum em fazer o trabalho de Deus. Mesmo que a gente pense que está fazendo para alguém que é desordenado nos seus hábitos, é claro que a gente não pode, como oficial de igreja ou como líder de igreja, estar atuando no serviço, no ministério de Deus e ter uma vida, uma conduta errada, né? Vamos dizer assim, eu não pago minhas contas, um exemplo. É errado, se acontece isso, é errado a gente fazer isso. Ou se eu sou líder de igreja e acabo tendo um relacionamento conjugal de infidelidade. Ou então, se eu sou um líder de igreja, um oficial de Deus, um cristão, e não devolvo ofertas, só devolvo dízimo. Então, tá errado, né? E aqui ela fala que nós somos instruídos para fazer esse trabalho e levar para qualquer pessoa, para todas as pessoas. Não tem essa, porque eu não gosto de fulano, então porque aquela pessoa já foi atingida pelo evangelho, ela não quer saber mais de Deus, essa pessoa já está afastada dos caminhos de Deus. Não, o evangelho precisa ir para os lugares mais, para as pessoas mais vulneráveis e para os lugares mais hostis e pobres, né, dificultosos. Porque muitas vezes, vamos dizer, nós, a classe dos cristãos, podemos ser favorecidos e não ir, e essas pessoas agarrarem a oportunidade de salvação, se entregarem a Deus e irem, né?
e nós ficarmos de fora. Como aqui no finalzinho do Testemunhos para a Igreja ela fala. Então, a nossa luta deve ser de preparação diária, né? A gente precisa usar as armas, como aqui ela mencionou, as armas com rapidez, ser pronto, ter prontidão, porque esses termos que ela usa aqui, porque nós somos soldados de Deus, estamos nos preparando para a grande batalha, além de termos a batalha espiritual diária, né? Como nós já temos. E somos servos do Senhor que precisam cotidianamente estar se exercitando, estar se preparando em toda e qualquer situação, né? Sejam manobras dificultosas e sejam também em situações de emergências, né? Porque a gente às vezes fica falando assim, é muito difícil lidar, vamos dizer assim, com pessoas com deficiência, um exemplo, ou lidar com tal coisa. É difícil, mas Deus nos chama para a gente lidar com pessoas. E lidar com pessoas não é fácil, né? E a gente tem que estar preparado para todas as coisas. Verdade. Essa é a verdade. E aí, a gente está imaginando aqui o que ela disse, nessa indagação. E deveriam aqueles que lutam pelo príncipe Emanuel ser menos zelosos e diligentes em se preparar para o combate espiritual? Será que a gente poderia estar pensando ou agindo dessa forma? A gente tem que refletir, né? Porque nós não precisamos e não podemos lutar com as nossas próprias armas ou com armas literalmente falando, né? Como aqui ela mencionou esse termo aqui, ensarilhar, e quem já lida com armas entende sobre isso. Mas nós precisamos lutar com as armas espirituais, né? Não com as nossas próprias armas, para que o poder do Espírito Santo ele seja atuante e vivificante em nossa vida, para que ele seja transformador e transforme vidas, que assim elas sejam enfileiradas e se juntar a cada um de nós, né? Pessoas que se tornam também povo de Deus e se preparam e preparam outras para serem salvas. Amém? Amém. Então, a gente vê aqui, nesse capítulo, que em todo o tempo ele vai trazendo que os filhos de Deus, né, que os oficiais, que os seus servos, eles precisam estar preparados, precisam ser educados, precisam ser instruídos para que outras pessoas, elas também sejam presenteadas com aquilo que é mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, que o Senhor ele vem estar nos auxiliando a cada momento, né, porque nós sabemos, somos conscientes que nós não somos perfeitos. Nós aprendemos a cada dia. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, né, a lição dos livros de Espírito de Profecia, nós precisamos andar com aquele que é perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. E assim, não estamos perdendo nosso tempo, pelo contrário, né? Estamos ganhando e estamos tendo lucro. Entre uma situação e outra, o nosso Deus ele é glorificado, como diz lá em 1 Coríntios 10:31, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse texto ele não fala especificamente somente de mordomia, mas ele fala da amplidade daquilo que o cristão precisa fazer como sendo fiel, né? Ele fala de uma fidelidade bem ampla em tudo, né? Em todas as coisas. Como a gente viu aqui, que Ellen White, ela ficou um pouco receosa, né? E não queria transmitir para alguma classe, para uma certa pessoa. Mas Deus falou, né? Para todas as pessoas, de todas as modalidades e qualquer condição de vida, né? A gente sabe que quando a gente visita, né? Nós somos praticamente um psicólogo, somos um assistente social e a gente vê muita coisa. E a gente muitas vezes se emociona, porque quando eu estava lendo essa parte do texto também, de primeiro momento eu já me emocionei, né? Porque nós precisamos buscar a Deus e precisamos nos humilhar diante dele, né? Precisamos dele a cada dia. E graças a Deus, né? Temos essa oportunidade que é propícia a gente de estarmos buscando ao Senhor no culto, né?
durante a manhã e também durante o dia. Então, que o Senhor esteja conosco, para que nós possamos seguir em frente nessa batalha com Jesus. Não usar nossas próprias forças, não usar nosso próprio entendimento e não tentar ser egocêntrico, né? Pensar em nós mesmos e ter alguma atitude contrária ao que Deus ele pede, ele cobra de cada um de nós. Nós possamos ser usados por Deus hoje e sempre. Vamos concluirmos com oração. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez em Tua presença. Vamos te rogar que Teu Espírito Santo venha conceder o Teu poder a cada um de nós. Amém. A cada manhã, em cada situação, onde formos, o que fizermos, o que escolhermos, que o Senhor nos ajude a sermos sempre melhores do que fomos ontem. Amém. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender essas verdades. A Tua serva deixou, Senhor Deus, várias instruções, admoestações, não apenas no livro Serviço Cristão, mas em tantos outros livros que precisamos colocar em prática. Nos ajuda a nos preparar a cada dia como soldados que estão prontos e estão dispostos, Senhor Deus, a fazer essa obra que não é fácil. Sim. E que nós não possamos escolher alguém ou determinadas famílias, mas que possamos continuar esse trabalho sendo instruídos, sendo educados como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Amém. Que assim possamos ter esse desejo em nossa mente, de não apenas nos salvar, mas também buscar todas as pessoas que necessitam de salvação, porque nós somos imperfeitos. E nós precisamos, Senhor Deus, estar contigo, estar com a nossa família, estar com as pessoas que clamam pelo Senhor, Sim. por aquelas pessoas que estão sofrendo. E assim é o seu desejo, Senhor. Verdade. Fica conosco, nos ajuda hoje e sempre. Abençoa aqui o teu povo. Aqueles que também estão faltosos, que o Senhor venha ser com eles. Aqueles que por motivos justos, o Senhor sabe, vem estar atuando na vida de todos. E também aqueles pedidos específicos, o Senhor já sabe. Entregamos tudo em Tuas mãos e te suplicamos que o Senhor permaneça conosco durante todo o decorrer deste dia, trazendo a Tua bênção e o Teu cuidado. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém.